Mais um Keycast. E hoje a gente está recebendo quem? Daniel César da Luz. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem com você? Obrigado por aceitar o convite e vir aqui a gente conversar e bater esse papo aqui. É sempre um prazer, né, receber um convite. Então, os meus amigos que estabeleceram esse novo marco aqui na cidade, um novo padrão de podcast. Então, agradecer também aqui a Keycast pelo convite e poder falar um pouquinho sobre a nossa cidade, um pouquinho sobre Daniel, um pouquinho do que é conviver e viver ao meio de amigos e trazer aqui um bate-papo e tentar trazer uma visão do todo, uma conversa bacana, para que a gente possa realmente trazer, né, a quem está assistindo o podcast uma visão diferente do que é mundo, do que é vida, das passagens, e que até o momento em que eu pude vir aqui ao podcast e até como é que a gente chegou até aqui, né? E ser convidado para um podcast, as pessoas perguntam, bom, vai dar uma entrevista e tal. Então, é a trajetória de vida, é ter amigos, é seguir uma conduta reta para que a gente possa ter oportunidades como essa e estar presente aqui num podcast tão bacana como o de vocês. Que ótimo. Muito obrigado. Aproveitando já esse gancho que você falou de uma nova oportunidade, né, ou uma opção e uma inovação, vamos dizer assim, nesse quesito de comunicação, como que você vê isso? É importante ter um estúdio como esse para que a comunidade de Biguaçu possa... Não tenha dúvida. Biguaçu vem numa fase pujante de crescimento, né? Eu sou... para mim falar, a gente fica desconfiado, ou quem seria eu para falar, né? Um cara que tem 40 anos de Biguaçu, extremamente bairrista, brinco e sempre falei que se tivesse que fazer uma tatuagem, era fazer um código de barra e o Made in Biguaçu na sola do pé, em que sou realmente um cara que sou Biguaçu. Tava nesses stand-up, Curitiba ou em São Paulo, me tiraram para Cristo lá, o carecão, e da onde é que é o carecão? É de Biguaçu. Aí eu brinquei, mas onde é que é Biguaçu? Assim, aí, o Portugal, onde é que é Biguaçu? Assim, periferia, o pessoal costuma chamar de Floripa, tem um bairro mais ou menos lá, Jurerê Internacional, mas o grande centro, né, econômico, das mulheres mais bonitas, o local mais caro de toda a região é Biguaçu. Então, a periferia lá a gente chama de Florianópolis. E aí, o carecão de Biguaçu. Então, não, sou um cara extremamente bairrista. E ter empresas desse porte, desse segmento, a qual se tornou muito pujante e muito forte após o período pandêmico, onde a comunicação era através das redes sociais, do meio digital, em que hoje é muito mais forte, ao meu ponto de vista, do que a televisão. Não tenha dúvida que Biguaçu sai na frente, evolui, demonstra, assim, pelas pessoas de Biguaçu e pelos moradores de Biguaçu, que são, né, as pessoas que formam o Keycast, mostra que Biguaçu está passando de fase, está evoluindo, não é mais aquela cidadezinha dormitório em que se tinha no passado. E sem sombra de dúvida a gente fica lisonjeado não só de poder participar deste projeto sendo entrevistado, mas a gente vê que Biguaçu cresce, né? Então eu, como um fascinado por Biguaçu, a gente vê que Biguaçu cresce, acompanha o que é Santa Catarina. Então, nós estamos aí dos 295 municípios catarinenses, nós estamos entre as 15 maiores economias ou 15 maiores municípios do estado, então tem outros 280 menores que a gente. Então, realmente, isso demonstra que Biguaçu não é mais uma cidade, só uma cidade catarinense, mas uma cidade que merece respeito. E são empresas e pessoas virtuosas, como as que produzem e fazem todo esse trabalho, como vocês estão fazendo, bota Biguaçu como, não só bota o alfinete, né? Alfinetezinho ali do Waze, do Google Maps, bota o alfinetezinho na cidade de Biguaçu
como mais uma empresa que, se Deus quiser, vai ser muito maior do que esse estúdio muito bem feito e que já é reconhecido pela sociedade de Biguaçu. E, novamente, obrigado por poder fazer parte disso tudo. Que ótimo. Muito obrigado a você. E, realmente, Biguaçu, eu acho que tem essa vertente, né? E tem um campo muito bom ainda para crescimento, né? Na área de indústria, de desenvolvimento, na área comercial. E você, como natural, né? Aqui de Biguaçu, tem acompanhado isso tudo e o quanto a cidade tem para o município, né? Tem a desenvolver ainda, né? Isso é importante, sempre estar com os olhos voltados para o futuro, né? Não tenha dúvida. Biguaçu, com agora a recém-abertura da alça de contorno, o nosso município ele é muito grande territorialmente. Nosso município é ocupado, né, por 80% de sua população em 20% do seu território e 20% da sua população está em 80% do seu território. Então, é destoante essa figuração, onde o território do Biguaçu agora foi cortado pela alça de contorno em seu lado extremo norte ao extremo leste. Então, antes Biguaçu era tido só como esse centrinho em que a gente vem ali do Janaína, ali do Bom Viver, Janaína, Marco Antônio, Mar das Pedras, aí o Rio Caveiras, Saveiro, Morro da Abina, vem o centro, então vem Daval, Fundos, Rio Caveiras, então ali aí o Beira Rio, que foi recém-formulado, Prado, então a comunidade de São Miguel, aí Tijuquinha, Cachoeira, e não, a gente tem toda uma comunidade, um município muito maior, muito mais pujante, em que se tem as comunidades interioranas, como toda a parte de Sorocaba, Estiva, né, seja Sorocaba de dentro ou de fora, toda a parte de Três Riachos, e ali toda a comunidade do Canudo, de São Mateus. Então, a gente vem ali o Egito, a Espanha, a gente vem na Santa Catarina. Então, hoje, com a alça de contorno, pega todas essas comunidades. Comunidade de Três Riachos, então, ela vem ali, toda a comunidade da Limeira, então, e muitos dos bairros que tem na nossa cidade, em que vem sendo cortado com a alça de contorno e vai realmente se desenvolver de tal forma. A nossa cidade é o que a gente acredita, onde visionários, empreendedores como vocês que fazem esse podcast já tiveram essa noção, aonde o senhor vai para a SC, que liga o nosso município Antônio Carlos, várias empresas se instalaram ali em momento passado. Coloco que Biguaçu realmente precisa pegar essa veia de empreendedorismo e de crescimento e desenvolvimento. Se fala muito de geração de emprego na cidade, mas são empresas em si, faz aí mais de 4 anos que não se instalam na cidade, efetivamente. Então, a gente viu até o ano de 2020, um período pré-pandêmico, né? Várias empresas se instalando em Biguaçu, que foi Atacadão, Forte, Brasil Atacadista, Coque, Queires, Wedert, Bluebrink, Imaginarium, Frimeza, e outras diversas empresas que eu posso aqui citar para os senhores, a qual o Biguaçu tinha essa limitação e que hoje não tem mais, né? Hoje Biguaçu não é mais uma cidade dormitório, tem um grande número de empregos, principalmente por essas empresas varejistas que vieram, que precisam de muitos vendedores, muitos atendentes e muitos profissionais de todo o seu segmento, mas que se tem toda uma cadeia produtiva ao redor, toda a parte de logística, transporte, e a qual Biguaçu vem se destacando por todo esse campo logístico e por ter o maior trecho cortado pela alça de contorno, essas empresas se instalando muito próximo desse trecho que foi cortado, que está atrasado há 12 anos, mas essas pessoas, esses empresários viram em que se tem essa possibilidade e que Biguaçu realmente vai se destacar, principalmente na nossa região, pelo o centro logístico em que se funcionará na cidade de Biguaçu, uma vez que Palhoça já tem uma expansão demográfica e populacional muito avançada. De igual forma, São José, diferente de Biguaçu, como eu conotei no início da nossa conversa, onde 80% do nosso território é ocupado por 20% da população. Então, o nosso território está muito desocupado ainda. E aí onde proporciona a vinda de grandes indústrias, grandes empresas. E a gente vê hoje
é como vê em outras cidades, né? Na Grande Curitiba, por exemplo, ou Grande São Paulo, em que se destaca com grandes centros logísticos próximos às alças de contorno de grandes indústrias, uma vez que tu não adentra e tu tem um polo de pessoas muito adensado e traz elas para esses extremos e que, de igual forma, Biguaçu é um extremo, a qual é a entrada da Grande Florianópolis e tem o seu território todo a ser explorado, né? Então, Biguaçu não pode ser a lata de lixo da Grande Florianópolis, isso era uma conotação e é uma briga que eu tenho há muitos anos, pelos cargos em que assumi junto ao poder público. Biguaçu não pode, isso eu coloco essa expressão porque era o que eu confrontava em todas as esferas a nível estadual, a nível regional, estadual e federal, uma vez que todo o lixo da Grande Florianópolis é colocado em Biguaçu. Então, o que é isso? Então, Biguaçu não pode ser visto dessa forma. Você está dormindo, chega em Biguaçu, você sabe que está chegando em Biguaçu. Eu faço uma aposta. Óbvio que o amigo é aviador, então chega pelos céus, né? Mas se vir terrestre, sabe que pode vir de Joinville, pode vir de Tijuca, pode vir de que tu tá dormindo. Tu vai sentir o cheirinho de chegar em Biguaçu. Isso tem que parar. Eu tenho essa visão, sou um cara barrista e realmente não há dizer, não, passa porque nós temos um aterro sanitário superdimensionado, tá? Porque ele está extravasado há muito tempo. No entanto, não tem outro. Biguaçu que se vire, tá? Então a gente tem que mudar e enquanto não tivermos pessoas pulsantes e que faça o que já foi feito no passado, nós vamos ter mais uma cidade de um monte de pessoa que passa por aqui, explora e vai embora. Então a gente tem que ter essa visão e pode ter certeza que Biguaçu, com pessoas da visão que a KeyCast está tendo, a gente vai ter uma Biguaçu diferente. Você acredita que essa situação se deve, ou para que isso mude, mais uma questão política ou do setor privado, uma junção de ambos? Não tenha dúvida que há uma junção de ambos, né? Isso ninguém faz nada sozinho. Óbvio que cada um tenta se destacar ou se fazer, mas existe uma comunhão aí. Setor privado é a estrutura, é o coração pulsante de tudo. É o coração e o sangue, diria eu, né? Existe o pensamento, a inteligência, o cérebro e o corpo, mas sem tributos não há estrutura. Então, o poder público só funciona graças aos pagadores de impostos. E esses pagadores de impostos vêm derivados de um trabalho, que são os empresários e as indústrias. Se não forem, eles não têm como, não gera máquina. O poder público só vai receber se tiver o contribuinte. O contribuinte não é aquela pessoa assalariada, tal. Não, é o grande empresário, é a máquina em que emprega muita gente, recolhe muito, tributa muito. E que todo dia pinga. Então, o melhor CNPJ para gerir é a prefeitura. Porque sempre entra dinheiro. Enquanto na tua empresa, se tu não tiver o teu cliente aqui, a tua propaganda, etc., você não tem como pagar os teus funcionários. Mas a prefeitura vem aqui porque antes de tu abrir, tu tem que pagar o alvará. Senão tu não abre. Então, essa visão tem que ser vista. Tem que ter. Tem que ser. Então, existe essa comunhão. E tem que ter um incentivo, tem que ter não só a polarização, mas ter a possibilidade, entendeu? De ver e construir algo no sentido em que a população entenda isso e que as empresas venham, tá, construindo algo em que o poder público condicione a abertura ou possibilite, não na questão de condicionar, mas de possibilitar a vinda de novas empresas. Então, poxa, o que tu incentiva? Todo mundo tributa, todo município vai cobrar. Não tem, mas qual é o tipo de incentivo? E vejo que o contribuinte, o pagador de imposto, ele só quer agilidade. O empresário não quer benefício nenhum. Não, eu tenho menos, eu tenho incentivo. Óbvio que dependendo da situação, mas se o teu município realmente for um município que tenha visão empresarial, que entenda que o prefeito ali é o diretor-presidente que foi escolhido por um conselho, que são os eleitores, e que tem o seu conselho fiscal, os vereadores,
e que tem os seus braços de diretoria e os secretários, entender que a pessoa jurídica, a prefeitura, é uma empresa, vai ter realmente uma visão diferente. O problema é que a gente vira e mexe, troca gestores, não tem o conhecimento pleno do que é a máquina pública, acha que sempre faz bem, a política corrói, porque a política é baixa. Eu já trabalhei e trabalho com isso há muito tempo, eu sou advogado de empresários e de políticos. Então, fui um pré-candidato no passado, a política ou a politicagem não oportunizou a honra de poder ter sido prefeito dessa cidade, mas, sem sombra de dúvida, a visão do empreendedorismo, a visão do empresário, a visão pujante em que se tem Poxa, o exemplo é aqui. Pergunta se foi fácil fazer isso aqui. Investir vida, investir família, vender tudo, de repente, para poder colocar aqui e ter o poder público instigando sempre, não, cadê o imposto? Não, vai para execução fiscal. Emite uma nota e não paga o imposto. O senhor é processado criminalmente como se fosse quase uma pena de homicídio. Exato. Tipo, aí como é que eu não vou advogar? Assim, não advogo em questões criminais, mas eu advogo para empresário. Assim, poxa, não tem como não responder criminalmente. Assim, o cara está gerando emprego, gerando renda, e o poder público é o quê? Não, paga. Não pode ser assim. A gente tem que ter um meio termo, tem que ter um condicionamento e influir e trazer realmente essa visão empreendedora para dentro da máquina pública e não só pegar empréstimo, fazer reforma e, investimento, investir na sua máquina. O que é a sua máquina? A prefeitura é uma prestadora de serviço. Sim. Ela só trabalha com mão de obra, na educação, na saúde, na Secretaria de Obras, na Secretaria de Assistência Social, é só prestadores de serviço. A prefeitura é uma pessoa jurídica, não é uma indústria. Ela presta serviço para quem? Para o contribuinte. E aí ela tem que ter essa visão. Poxa, não é um exemplo empresas do tipo, vão lá, prestadores de serviço, sei lá, não, né, mas a Urbank, liderança. Hoje, uma empresa dessa trabalha com 60 mil funcionários. Poxa, a prefeitura tem 3, 4 mil e não consegue dar jeito. Aí uma privada presta serviço de igual forma e aí trabalha com 60 mil no Brasil inteiro e ganhando muito dinheiro. Como é que pode, pô? Não consigo entender, sabe? A efetividade. Aí, assim, a efetividade. Aí, tipo, poxa, Daniel foi secretário de saúde. Chegou lá, tinha 11 milhões de rombo. Saí de lá com 16 em caixa. Me explica. Zerando fila de tudo que é jeito. Prefeitura de igual forma. Dívida de 12 milhões. Você entra na prefeitura, sai de lá, 36 em caixa. Explica. Aí, poxa, essa visão, assim, olha, você tem que querer fazer. E parar, existe muitas coisas erradas, mas entender que quem está lá dentro também quer fazer as coisas certas, ou pretende fazer as coisas certas. Aí existe o ciúme, a inveja, a intriga, mas Biguaçu tem que ter uma visão empreendedora, sim, mas uma visão empreendedora, e não política baixa, de mercantilismo, de compra, em que se possa não só não esquecer do povo, mas principalmente fazer essa conjuntura público-privado, né, não grosseiramente, ou participação pública, não. Público-privado. Escutar quem realmente emprega, quem tem essa visão, e aprender com essas pessoas. Porque muitos deles já quebraram, começaram de novo, e tem empresas... Então, poxa, e daí? E pessoas que realmente fazem isso, e não aquelas que estão lá para poder ter uma ocupação política, assumir uma função de estratégia comerciária na cidade, mas qual foi a empresa que teve? Nunca teve. Qual foi a vez que tu empregou? Nunca empreguei. Tinha uma lojinha lá, tal, com todo respeito às lojas locais, mas hoje a gente precisa ter uma visão diferente. Por mais que a gente seja um país extremamente empreendedor, um estado extremamente empreendedor, a gente tem que ter essa visão. A gente precisa crescer. A gente precisa pensar no futuro e não tenha dúvida que ter a oportunidade, ter um microfone, ter essa visão e passar isso para a população é muito importante. Sim. É um outro assunto que, inclusive, eu gostaria de falar com você, Daniel. Você falou que já esteve inserido no meio político e atualmente também, né?
Mas teve um período da sua vida que você foi secretário, é isso? Sim, fui secretário. Eu comecei na atuação pública no ano de 2008, quando fui convidado para trabalhar, para atuar ali como um auxiliar numa campanha política. Campanha política do José Castelo Deschamps, da José Deschamps, e o seu nome foi alterado, foi José Castelo Deschamps. Foi o cara que morava em São Miguel, quando meu pai e minha mãe fugiram e foram morar na casa de praia do padrinho do meu pai. E o Castelo virou amigo do meu pai na década de 80, e eu nasci, e o Castelo que levou minha mãe para a maternidade. E dali muitos anos eu não o conhecia, e em 2008, por sempre ter essas histórias e tal, e eu não o conhecia. Fui convidado por um candidato a vereador e por um colega de direito que fazia na faculdade, aqui em Biguaçu. Me convidou para participar ali como fiscal de campanha, etc. E ali eu interagi com a política. No primeiro momento, participei da campanha, etc. Ali nos últimos 10, 15 dias, era uma campanha um pouco mais longa, era 3 meses de campanha, não, diferente do que é agora. E interagi naquele momento, foi uma campanha exitosa, mas eu não assumi cargo na prefeitura, não assumi nada, era um desejo de tentar interagir. Na época eu era estudante de Direito e tinha um comércio, eu lavava carro. Eu lavei carro durante 9 anos. Eu tinha uma lavação, que era o Lavacar Biguaçu, tive higiene car, tive estacionamento, cheguei a conjuntamente ter 16 funcionários, então era uma lavação, a gente lavava em torno de 30 carros por dia, então tinha um fluxo bacana, atendia bem São José, ou a região do Estreito, então isso ali nos anos de 2003 a 2008 tinha um fluxo bem considerável de veículos, então era muito conhecido Políbio à época. Então eu interagi com a política naquele momento ali, foi uma campanha vitoriosa. Passados alguns anos, eu estava estagiando no escritório de advocacia aqui da cidade, e eu estava jogando no Biguá um colega advogado, trabalhava na prefeitura já, num cargo de procurador adjunto, me convidou para trabalhar na prefeitura. Olha, Dani, eu vou sair, eu vou fazer uma auditoria na saúde, e eu tava no vestiário, ele, olha, vai lá na prefeitura, vai sair a minha vaga, eu fui. Aí fiz uma prova, à época, e virei estagiário da prefeitura. Fiz uma prova, uma redação, por que ser procurador do município de Biguaçu? Na época, o doutor Anderson Nazário era o advogado-chefe, era o procurador-geral, que se chama. E aí fiz essa prova e virei estagiário da Procuradoria-Geral do município de Biguaçu no ano de 2010. Dia 11/11/2010 saiu a minha portaria. E ali comecei uma carreira que eu não fazia ideia que eu teria, em que eu não me via, nunca vi trabalhando no poder público. E 2 anos depois de ter participado daquela campanha tal, que foi legal, era um negócio louco. Campanha política é um negócio, não tem outra expressão, é um negócio louco, real, que acontece de tudo. E aí eu, 2 anos depois, virei estagiário. Fiz uma prova, acho que fui o primeiro estagiário da história da cidade a fazer uma prova para entrar, para virar estagiário. Porque na maioria das vezes vem algum tipo de indicação e tal. Isso é. E aí fiz prova, isso numa quinta-feira, numa terça eu fui chamado. A minha portaria saiu dia 11/11/2010. E fiquei um pouco mais de um mês e logo virei gerente da procuradoria. E aí já estava me formando, etc. E já era 2011. E aí, 2012, campanha política novamente. Houve a oportunidade de já virar procurador-geral. Eu não tinha o desejo, por mais que eu tinha as possibilidades técnicas. E aí eu tinha um impedimento legal por ocupar uma função de gerência. O Estatuto da Ordem não permite advogar quando tem função de gerência, diretoria, com poder de mando. E aí o prefeito Castelo foi reeleito em 2012. Participei daquela campanha, efetivamente, também. E em 2013 virei procurador-geral do município de Biguaçu. Aí 2013 a 2016 fui procurador-geral. Em junho de 2016 eu saí
Rudi Stoá, em 2014 o prefeito renunciou, optou por não ser mais prefeito, ele renunciou por problemas de saúde, então me nomeou um procurador mais jovem da cidade à época, né, porque os procuradores sempre foram pessoas com maior idade, obviamente, ou supostamente com maior experiência. Eu, por estar trabalhando aquele período todo e ter tomado frente à procuradoria, não só pela orientação dos colegas, né, de trabalho, também advogados, outros procuradores adjuntos, mas a equipe era muito, muito legal, muito imbuída, com afinco em fazer algo diferente pela cidade, inspirado no então prefeito Castelo e depois com seu vice, o prefeito Ramon. Eu continuei como procurador e em junho eu decidi sair porque o parecer da procuradoria é tudo opinativo. Então, aí saí e em janeiro de 2017, após ter êxito de novo numa nova campanha, que aí eu trabalhei e saí, não queria mais, tal, mas acabei voltando e cuidando, acompanhando e sendo todo o jurídico da campanha do prefeito Ramon, que veio à reeleição, após ter assumido a continuação pela renúncia do prefeito Castelo, e virei secretário de administração. Naquele momento, a gente passava por uma crise política e econômica nacional, onde sofreu o impeachment a ex-presidente Dilma. Existia todo ali tudo que era tipo de que era petrolão, mensalão, e derivados. Outras coisas, e derivados. E aí, economicamente, a máquina travou. O capital externo não entrou mais, quebrou todas as empresas que vendiam para o poder público federal começaram a quebrar, de igual forma, e cito de exemplo a Sul Catarinense, que entrou em recuperação judicial, era uma grande fornecedora da União. E isso virou um efeito dominó. A prefeitura dependia efetivamente antes, como a gente tinha citado lá no começo aqui da nossa conversa, da Petrobras e da Sul Catarinense. Petrobras depende de quem? Sul Catarinense dependia de quem? Biguaçu viu-se a possibilidade de não pagar a folha de janeiro de 2017. Eu tinha o desejo de virar secretário, mas eu não sabia que eu estava pegando uma bucha tão grande. E porque eu sempre fui um averso à política. Eu trabalhava, mas eu não sentava na mesa política. E o que me pagou muito há 4 anos atrás. E até mesmo por eu expor isso. Porque realmente eu não sentava na mesa política. Eu era o cara que trabalhava. E tu faz um pedido, eu resolvo. Tu traz um problema, eu resolvo. E esse é o que eu gosto de fazer, etc. A minha profissão é assim, tu tem um problema, tu vai no teu advogado tem que resolver. Então, e de igual forma, onde eu esteja, eu tenho essa visão. Eu tenho que solucionar o problema, não tem que ter mais problema. O não é muito fácil. Sim. Então, resolver, tu traz um diferencial. Tu estar preparado para resolver as questões, tu traz um diferencial. Então, as oportunidades estão sempre contigo. Tu tem sempre oportunidade. Vai ter, ou de alguma forma. Mas você vai estar preparado ou não? Então você tem que estar preparado. A oportunidade vai bater. Eu tô no vestiário. O cara me convida para trabalhar na prefeitura. Eu vou lá, tenho que fazer uma redação para eu virar. Depois eu chego, eu trabalho como estagiário, viro gerente. Eu era um mero lavador de carro para muitos. Inclusive eu escutei muito isso por trás das portas, tal, saí, o que esse lavador de carro entende? Eu tive que provar, não só, porque o santo de casa já não faz milagre, né? Então, sempre veio procurador de fora, tal, tanto que o meu ex-chefe era um procurador de fora, então, e inclusive, ou procuradores mais né, com certo tempo de bagagem, ou com algum vínculo direto de parentesco, que era o que tinha na história de procuradores da cidade, um vínculo político ou de parentesco direto, ou procuradores mais... E a gente trazer essa visão e com o aporte de uma pessoa tão competente como foi o ex-prefeito Castelo, sem sombra de dúvida, né? Vinha ali o prefeito, depois o prefeito Castelo. Então, 2 sumidades da política local e ter participado disso. Então, aí chega 2017 e tal, beleza, queira ou não queira, é uma secretaria considerável, que é a Secretaria de Administração, tudo passa por ali. E aí veio, não, vais assumir. Sim, beleza. Ganhei a confiança enquanto procurador, fui ser secretário. Chegou lá, tinha todo esse problema. E aí foi uma reconstrução do município de Biguaçu, de dentro para fora.
buscando pontes e alicerces e passou realmente por essa parceria privada. Se essas pessoas que hoje investem e fazem Biguaçu diferente, foi porque acreditaram naquela gestão empreendedora que o prefeito Castelo, lá em 2009, viu. Em que consolidou toda essa visão, juntamente com o que foi construído com o prefeito anterior, que foi o prefeito Tuta, que visualizou ali no empreendimento Deltaville e áreas institucionais, onde teve a possibilidade, inclusive, de todas essas construções que o prefeito Castelo teve essa visão. Então, houve uma mescla dessas duas experiências em que a gente não viu, o Daniel participou da gestão do Ramon, tal, foi uma gestão plenamente de reconstrução. É só ver a LOA municipal, que é a lei de orçamento, as leis orçamentárias do município. O crescimento financeiro e que se tem, efetivamente, de um trabalho de construção, a qual é só ver o que foi feito naquelas gestões e atualmente, por exemplo, é um demérito, participei efetivamente da construção e da vinda do atual prefeito, participando efetivamente, mas porque fui tolhido da oportunidade de ser candidato. Eu queria ser prefeito da nossa cidade, eu me preparei para ser, e tenho pleno conhecimento hoje de sentar em números e com qualquer pessoa conversar sobre o que é Biguaçu, tá? Na questão receita, na questão tributo, na questão saúde, na questão educação. Então, existe sim, há um destaque, por exemplo, na educação do nosso município hoje, em que se tem imbuído, sim, um colega, um colega inclusive de mesma idade, em que estudou nos colégios públicos comigo e que hoje já foi o secretário de Educação e que teve números e realmente estruturantes e visionários na educação, mas hoje só isso, a educação e ampliação. E aquele pai que precisa de uma creche, né, de um filho ficar integralmente ou diuturnamente, uma visão, qual é o incentivo que você dá para uma empresa em que pode ter uma creche própria? Olha, qual é o incentivo que tu dá se ela vier com um sistema educacional próprio ou com abastecimento de uma empresa privada? Olha, não, tem escola privada lá, olha, aquela empresa, todos os seus funcionários vai ter um incentivo lá e isso tu descarrega, tu tira peso da educação local e da estrutura da máquina pública. Então, ter essa visão e ter participado dessa construção quando me tornei secretário a partir de 2017, não tenha dúvida que dali eu fui convidado depois para ser secretário de saúde e peguei o período pandêmico. Você teve uma atuação muito forte aí também foi nesse o destaque. Eu fui 1 ano secretário de saúde e foi aonde realmente a população de Biguaçu me conheceu. Aonde eu comecei a fazer vídeos nas redes sociais, expondo o que era a pandemia e trazendo a verdade à população. O município de Biguaçu, na Grande Florianópolis, foi o último a ser atingido pelo vírus, por exemplo. Nós tínhamos a gente tinha uma blindagem, um trabalho de blindagem local, porque a população poderia viver normalmente desde que não entrasse ninguém na nossa cidade. Óbvio que a gente tinha canais via estruturantes de passagem, que é a BR-101, então a gente não tem, é muito difícil, porque passa o Brasil inteiro por nós, não vou falar o mundo inteiro, mas o Brasil inteiro passa por nós. Então, e a gente tem locais de parada em virtude das características logísticas que tem o nosso município. Então, que são postos de gasolina, centros de distribuição. E nós tínhamos uma obra a qual nós tínhamos mais de 1.000 funcionários nortistas que trabalhava e os seus locais de estadia era a cidade de Biguaçu. E no norte e no nordeste do nosso país estava muito forte a pandemia e a gente não permitia que as obras se reiniciassem. Meu ponto de vista como secretário, olha, já está atrasado 12 anos. Na verdade, naquele período era 9. Já está atrasado 9. Atrasar mais 6 meses não tem problema, desde que não morra ninguém na cidade de Biguaçu. E foi assim que foi feita a estratégia, até que em certo momento, quando eu estava saindo, houve um confronto, a qual, inclusive, nessa discussão da empresa e com a presença de alguns gestores municipais de alto escalão, disseram, olha, tu não é mais secretário. Não tem assim, não. Eu era secretário até o dia seguinte. Então, assim, a partir de agora eu não sou mais secretário e garanto para vocês que em menos de 7 dias vai estourar a pandemia por causa da postura de vocês. E não deu outra. Em 7 dias estourou. Porque aceitaram transferência no presídio local. Nós temos um presídio em Biguaçu.
E nós tínhamos essa empresa e deixaram vir infectados através dessa empresa. Foram mais de 600 funcionários. E começou a viralizar o vírus em Biguaçu. Óbvio que chegaria em algum momento, sim, mas com controle e organização. Tanto que a gente estava preparado, nós tínhamos 20 respiradores pulmonares, nós tínhamos um hospital pronto para receber uma UTI, nós tínhamos pseudos UTIs prontas na UPA, todo um sistema operacional e pronto para receber. Tanto que a gente foi elogiado por diversos profissionais da saúde a nível de Estado, em que o próprio Estado não estava preparado e a gente já estava preparado para a pandemia, a qual a gente já se organizava desde o mês de janeiro. O que acontecia desde o mês de novembro em China e Itália, se via uma possibilidade. Nós tínhamos um médico infecto na cidade, que era o doutor Adriano, que é médico do Estado, mas também era vereador na cidade e médico no município à disposição, e ele insistentemente colocava: olha, minha tese de mestrado foi nessa situação, a qual eu me formei fazendo esse trabalho, explicando e fazendo a tese para os meus mestres dentro de um presídio, a qual cada ala era um país diferente, e que eu demonstrei em que a pandemia se espalha de tal forma, e expliquei isso, e foi a minha tese, mas eu tive que explicar dentro de um presídio, porque não tinha como fazer no mundo. E cada ala seria um hemisfério, etc, tal, fiz toda a tese, e aconteceu a nível mundo. Ele viu, naquele momento, ele contou, achei que era assim, olha, Daniel, vai acontecer. A gente começou a se preparar. A gente tinha lotes de máscara, lotes assim. As pessoas perguntavam: pra que vocês estão comprando tanta máscara? Assim, tipo em janeiro, fevereiro, pra que estão comprando assim? Olha, vai vir uma pandemia e não vai ter máscara. Não, tá louco. E aí era cortado no setor de compras, a secretária de administração, então prefeito, secretário de governo, questionavam a nossa postura. Não, a gente comprava lá, sei lá, 10 mil máscaras. Não, só pode pedir 5 mil. Pô, se usa no ano 1.000. Como é que vocês vão querer agora 10 mil? Se olha, tá vindo a pandemia. Quando compramos os respiradores pulmonares, tudo Philips, alto padrão, tal, a gente tinha um hospital, porque a gente já estava prevendo uma UTI. Por mais que não tivesse pandemia, mas ficaria por uma UTI, como ficou. Exato. O que aconteceu? A gente teve que emprestar para o estado de Santa Catarina para fazer uma UTI urgente, as UTIs urgentes no Hospital Florianópolis, que era ali no Estreito, porque não tinha hospital. Então, isso tudo nas minhas redes sociais, estão ali para ver. Então, eu pude participar e posso estar aqui contando várias histórias da positividade, de repente, de equívocos que não podem ser mais cometidos, do que pode ser feito e melhorado, mas ter essa vivência pública me tornou uma pessoa muito diferente, especialmente quando eu estive na saúde. Hoje, o Daniel ainda tem esse desejo, tem essa visão de, no futuro, ser um candidato a prefeito? Não tenha dúvida. Isso seria, primeiro de tudo, é uma honra. Assim, seria algo que não deixa de ser um sonho, a partir de um momento em que eu tive a oportunidade e passou tão próximo e pessoas escolheram isso. Sei e fui muito seguro e muito pé no chão que os últimos 4 anos, as situações que eu passei, que inclusive eu pude externar um pouquinho num vídeo recente que eu fiz para minha esposa, e uma surpresa que eu fiz para ela, que me aturou todo esse momento, e que passamos momentos tão difíceis, em que não é fácil trabalhar no poder público e ter essa visão. Eu coloco que é muito difícil tu ser um excelente marido, tu ser um excelente profissional, um excelente pai, um excelente profissional, um excelente filho, um excelente profissional. É muito difícil tu conciliar tudo isso, é muito difícil, muito difícil. Vejo que as mulheres têm às vezes muito mais domínio, muito mais força do que os homens referente a isso, de fazerem muito mais coisas do que nós, homens. As mulheres são muito mais dinâmicas e muito mais fortes. Mas esse sonho e essa perspectiva de ser realmente um candidato nunca deixarei de ter. Nunca vou dizer nunca. Realmente é uma coisa que em algum dia eu vou ser. Algum dia eu vou ser, porque eu tive essa oportunidade muito próxima e coisas aconteceram em que me tolheram isso. Eu acho que a população estava comigo, números de pesquisa, etc., apontavam isso, mas eu não tinha a política do meu lado.
Eu tinha o trabalho, eu tinha Questões a população, de eu não back-office. tinha a política. Uhum. Política, vamos dizer que eu não tinha política do meu lado. Não tinha capacidade financeira que se envolve numa questão política. Uhum. Eu não tinha o conhecimento e a bagagem política, por mais... Pô, Daniel, mas tu trabalhou 12 anos, trabalhou 10 anos, tu não tem... Não tinha. Eu falava isso, até inclusive a pessoa que me substituiu, que me ocupou, que me tolheu a oportunidade sendo o outro nome como pré-candidato e depois candidato pelo PSD, que foi o partido à época. Eu não gostava dessa expressão, mas tipo assim, fui um carregador de piano. Nunca fui o cara em que tocava o piano, por mais que eu tinha alguns relampejos de oportunidade, mas quem tinha que se destacar era o prefeito. Essa é a minha visão. Eu, como advogado, eu tenho que ganhar a causa para o meu cliente. Não adianta lá eu ser o melhor advogado, ser o mais inteligente e tal, mas o juiz vai lá e dá a causa perdida para o meu cliente. Uhum. O que adianta? Tal, saí para novela, dei entrevista, tal, bom, beleza. Tô lá, criei toda aquela novela, tudo beleza, mas meu cliente não ganhou a causa. Uhum. Ele vai sair dali xingando. E, de igual forma, eu, quando secretário, como um servidor público, o povo é o meu pagador, o povo é o meu patrão, eu tenho que atender e tenho que estar à disposição, né? E, de igual forma, o destaque tem que ser feito ao gestor principal, que era o grande responsável, e que qualquer tipo de situação era o cara que responderia processo, etc. Uhum. Junto, e o cara tem que estar o destaque. Então, a partir do momento que... E nunca tive a visão de ser vereador, nunca tive a visão dessa visão. Caiu no colo essa situação de ser um possível candidato por várias pessoas virem e, olha, tu tem que ser tu, tá acontecendo uma série de coisas, como aconteceu, e realmente é igual a nuvem a política. Uma hora tá de uma forma, do nada passa, diria o Ulisses de Guimarães, né? Essa expressão, que a política é igual a nuvem. E não tenha dúvida que passou, eu acabei não podendo ser candidato. O próprio partido que hoje eu sou advogado do partido e a minha esposa é a presidente, que faz a oposição aqui na cidade de Biguaçu na data dessa campanha de 2024, mas que realmente é igual a nuvem, assim, as pessoas mudam, saem todas elas, muda tudo, a sigla fica, que é igual forma, e a prefeitura não é diferente. Então, quem pereniza a máquina pública são os servidores efetivos. E quando, em 2017, eu assumi a secretaria, essa foi a visão. Me chamavam de louco. Como é que tu estás contratando tanto efetivo? Óbvio, porque a máquina quebrou. Porque no ano de 2016, antes de eu assumir, 2017, fizeram a rescisão de mais de 1.200 pessoas. Que eram vários ACTs da saúde, vários ACTs da educação, vários comissionados. E tinha, 300 funcionários efetivos. Por que quebrou? Por que acabou o dinheiro? Porque a rescisão de um monte de gente que tinha um monte de férias para pagar, um monte de 13º para pagar, e mais um monte de 1/3 de férias. E aí teve que pagar todo mundo isso no mês de dezembro. Então, uma folha que era para ser perene, R$1 milhão, ela se tornou o quê? Mais um 13º, vai a 2. Mais umas férias, vai a 3. Mais 1/3, vai a 3.303. Então, uma folha que era para ser 1 milhão, foi 2.400.000 a mais. E as pessoas não fazem esse cálculo. O patrão faz, o dono da empresa sabe. Que o teu cálculo, não, tu vai pagar um salário mínimo para mim. Tu paga bem mais do que um salário mínimo. Você falar o 13º, você falar as férias, você falar toda a questão previdenciária, a questão tributária. Então, o empresário tem essa visão que o político tinha que ter. Exato. Então, por isso, essa comunicação tem que ser vista. E quando assumiu a prefeitura, o que eu fiz? Olha, eu tenho que efetivar essa turma da educação. Foram mais de 400 efetivados. Tem que efetivar essa turma da saúde. Foram mais de 200. Então, eu tenho a honra de dizer que eu fui o secretário que mais efetivou na história da cidade. Não contratei, eu efetivei servidores e pessoas que vão ficar 30 anos na cidade de Biguaçu. Hoje nós temos vários gaúchos, nós temos baianos,
nós temos amazonenses, nós temos paranaenses, nós temos cariocas, nós temos mato-grossenses, pessoas que fizeram concurso do Brasil inteiro e que hoje estão estabelecidos na cidade de Biguaçu e não querem mais sair daqui. Porque se encontraram aqui e fizeram concurso público e hoje estão na cidade de Biguaçu. Trabalhando em Biguaçu, morando em Biguaçu, comprando em Biguaçu. Isso gerou o quê? Um efeito dominó positivo. Sim. Um círculo vicioso de positividade e de crescimento. Isso as empresas viram, opa, pô, efetivou. Tanto que naquele momento de crise, Biguaçu, hoje já cresce Biguaçu. Mas Biguaçu, naquele momento de crise, pode levantar. No momento em que eu fui secretário e pegou um período ali, foi o município que mais gerou emprego, inclusive, do que Florianópolis, Joinville e Criciúma. Por quê? Porque a gente gerou empregos diretos pelo município. Que foram o quê? Mais de 800 efetivados. Isso é emprego gerado. Sim. Isso é emprego gerado. Não é só da indústria, porque o emprego gerado da indústria não é do poder público. Aí fazem números, tal, foi gerado tanto emprego. Não, o poder público, o que ajudou? Tributou, cobrou caro e dificultou o cara abrir a empresa. Que é o que acontece hoje. Então a gente tem que mudar essa visão. Tem que valorizar essas pessoas do bem, que são pessoas que contribuem, sim, para a sociedade e que trazem uma visão diferente. E quem está lá tem que respeitar o dinheiro público, as pessoas que colaboraram a fazer isso, e não simplesmente estar lá num pedestal achando que é uma autoridade, em que, não, tudo bem, é uma autoridade, tem. Mas não, você é uma pessoa como qualquer outra. Passou os 4 anos, vai fazer o que da tua vida? Ex-prefeito ou ex-vereador? Não, você tem que ter essa solidez, né? essa consolidez, e não viver ali a vida toda ali igual um cupim, igual um chupim, igual uma barata, igual um rato, que é isso? Não, você tem que ter algo e expor isso. Porque, infelizmente, a visão, né, que vem sendo mudada graças a podcasts como o K-Cast e outros do Brasil inteiro, essa visão em que o meu vizinho tá bem, tá roubando. Não. Acho que ele é traficante. Tá fazendo coisa errada aí. Não. Poxa, vai limpar tua vidraça primeiro do que falar que a vizinha tá com um lençol amarelado. É o teu vidro que não tá limpo. Desembaça essa visão. Olha, poxa, tu tá bem aí, como é que tu chegou aí? Ó, se tu precisar de um parceiro, alguma coisa, tô aqui junto. Poxa, pô, tu trabalhou pra caramba, vai chegar aí, cara. Porra, tu é fera. Tu é um exemplo pro meu filho. Poxa, tu é o cara que, pô, olha, assim, ó, o meu filho se espelha em ti. Eu não tenho essa tua voz, mas, poxa, é um cara que tem que ser exemplo. É a visão em que se tem em países desenvolvidos, em que a gente vê, e vários podcasts que a gente vai ver, essa visão. Se, poxa, eu quero que meu vizinho tenha muito, porque a casa dele vai refletir o brilho na minha. Entenda isso, que se o teu parceiro está bem, vai refletir em ti de alguma forma. Porra, tu é amigo daquele cara. A pessoa vai achar que tem algo diferente. Eu tinha um amigo de infância que sempre falava assim: eu desejo que todos os meus amigos, meus conhecidos, vão bem. Porque hoje é você, amanhã é o outro seu vizinho, depois de amanhã é o seu primo, e vai chegar a minha hora. Então, se eu estou inserido naquele grupo, onde um está indo bem, o outro vai bem, o outro desenvolve, o outro cresce, daqui a pouco chega a minha hora. Agora, se eu estiver num grupo onde um cai, o outro começa a ir para um caminho errado, então as influências é a média das pessoas com quem a gente anda. Mas olha aqui, ó, K-Cast, ainda bem que a produção disse que hoje a gente podia ultrapassar aqui um pouco o horário, né? Bem lembrado, o Daniel César da Luz, advogado, empresário, foi professor, a gente vai falar também sobre isso. Só quero lembrar um pouquinho aqui também dos nossos patrocinadores, do pessoal que nos apoia aqui. Vonei Casa de Carnes e Mercado, melhor carnes, melhores cortes, o melhor sabor, no bairro Bela Vista. Tá? E também Rocket Instituto de Desenvolvimento e Criatividade. São os nossos apoiadores aqui no K-Cast. E hoje a gente está recebendo aqui o Daniel, que tem história para contar, né? Mais uma vez, reforçando, ainda bem que a produção diz que a gente tem um tempo para passar aí, ó, e a gente não falou nem 25% de quem é o Daniel, né? Tem muita coisa, tem muita história. Então, realmente é muito bacana poder estar aqui, saber o Vonei, o apoiador, a Rocket, a apoiadora. Então, a gente vê isso, empreendedorismo, trazer essa evolução
não só passiva, mas conjunta, agregadora, em que se a gente um cresce, o outro cresce junto. Então, esse destaque tem que ser dado e são formas, como o podcast do KCast, em que a gente vai poder, de repente, né, trazer essa visão, essa expressão, em que realmente dá para fazer diferente. Assim, ó, a pessoa, poxa, tal. Assim, hoje, pô, tu tá com aquele carro, tu tá com essa roupa. Cara, assim, ó, eu adoro, eu não como queijo. Eu não como... Isso é uma restrição à lactose? Não, é porque eu não aprendi a comer. É. Eu não aprendi a comer. Eu gosto de pão seco. Eu sou descendente italiano, então... ou queijo, pão seco, né? Ou mortadela. Queijo. Eu não aprendi a comer. Em virtude das limitações que se tinha. A gente passou um período de inflação muito grande. O pai tinha que sair de madrugada para comprar leite. A carne era absurda. Etc. Então... um cara que realmente deu tudo o que pôde pra gente. E, de igual forma, eu também me espelhei nisso e fui conquistar, né? Sempre tentei me destacar na educação, sempre tentei destacar no desporto, sempre tentei fazer o meu melhor e o que eu faço. E não tenha dúvida que a gente aprende a ter essa humildade vivendo isso e sabendo dar valor nas coisas. Então, não ter as coisas e ver os outros ter, e agora tu ter a possibilidade de ter, não tenha dúvida que você vai dar muito valor, né? Sim. Então, existe aquela máxima, né? Do rei, do príncipe, do filho do príncipe. Então, pô, o rei fez todo um trono, o príncipe tocou e veio o filho do príncipe e acabou. Né? Por quê? Porque vai muito da estrutura em que tu oportuniza e que tu faz. Então tem que saber dar valor nas coisas. Então, e são coisas que tipo, eu não aprendi a gostar da coisa porque eu não consumia. Existia uma limitação, inclusive, de oportunidade de ter. Então, óbvio que ter ou não. Então, assim, as pessoas às vezes veem coisas em que não é verdade. Primeiro conheça antes de falar. Tão fácil criticar as pessoas, é tão fácil falar mal, mas falar bem é tão difícil por quê? Por que é tão difícil? Eu vou contar algo pra ti falando mal. Por exemplo, a gente tá muito em voga agora fake news. Como se espalha rápido. Enquanto pra elogiar a pessoa e falar bem, morre o assunto aqui. Na verdade, Então eu vou falar pra ti que morreu alguém, tu já vai querer saber quem é. Exato. E do que? Como foi? E aí, poxa, olha, o cara tá vivo. E aí, exato. Tá, aí óbvio, né, cara? Tá, então, não, aí, então, a televisão, de igual forma, a gente chama atenção quando a gente bota a bandeja embaixo da TV e tá escorrendo sangue. Aí, pô, todo mundo gosta, legal, tal. Mas quando tem algo positivo, próspero, inovador, tipo, grandes empresas, pequenos negócios. Passa 5h30 da manhã, pô. E é algo que tem que passar meio-dia. 2 vezes ao dia, né? Poxa, aí passa 5h30. Ainda passa, pelo menos, né? Ainda passa. Mas passa 5h30 da manhã, lá 6h30 da manhã. Eu comecei a minha vida fazendo assim. Eu vi o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, vi uma lavação de estofado diferente que não existia em Santa Catarina, peguei um dinheiro emprestado, né? Não é como eu tô num podcast, eu não posso falar como eu peguei esse dinheiro emprestado para não dar problema. Então, mas peguei um dinheiro emprestado, um conhecido, vamos botar assim. Entendemos. Então, e depois fui tudo pago, etc. Depois aí eu peguei, através depois de alguns empréstimos, foram 3 do Banco de Empreendedor, e fui pagando, fui evoluindo a minha empresa. Então, Banco de Empreendedor, onde eu cheguei a ter 3 estacionamentos, com lavações, etc. Era lavação somente de carro? De carro, mas inicialmente eu trabalhei com lavação e higienização a seco. Eu trabalhava com bingos de madrugada. Não sei se o senhor se lembra dos bingos. E aí eu trabalhava com bingo de madrugada, até que veio o fechamento dos bingos. Mas ali eu já tinha conseguido, e aí eu migrei pro ramo de carro. Se eu tivesse... se os bingos tivessem mantido, eu acho que eu estaria muito melhor financeiramente. Porque o valor financeiro era muito interessante. Então, e lavava todo tipo de estofado. Enquanto os bingos, naquele momento, jogavam fora. Qualquer tipo de sujidade que acontecia, imagina. As pessoas realmente é um vício, o jogo. E as pessoas não levantavam para ir no banheiro. E aí, tipo, tinha que limpar aquilo. E aí eles não limpavam, jogavam fora. E aí, a partir do momento, apareceu um cara que limpava. Às vezes de comprar um estofado de R$200, tu limpava por 15.
Então, e aqui dali começou a viralizar, eu comecei a trabalhar pro Bradesco também, a fazer as modificações das agências, as limpezas das agências quando fazia modificação. E aí girou, no entanto, os bingos fecharam. E aí eu tive que migrar para um ramo de mercado e fui pro ramo de automóveis. Aí eu fazia toda a limpeza do veículo por dentro. Então eu trabalhava muito com muitos caras que trabalhavam com carro, traziam um carro de São Paulo, de enchente, e aí eu fazia toda a parte de higienização. E, poxa, e aí viralizou aquilo. Na época não tinha telefone, telefone tinha, mas não tinha como é hoje as redes sociais, tal, né? Que todo mundo posta e vê e viraliza ali as coisas, mas no boca a boca, de alguma forma foi criando e, tem um guri em Biguaçu, tal, e aquilo foi vindo muitos clientes. E realmente construí uma vida ali, fiz patrimônio. E hoje você ainda tem esse ramo de atividade? Não tenho. Eu vendi tudo em 2009. Desculpa, eu vendi tudo em 2010, quando eu entrei na Prefeitura de Biguaçu. 2010 para 2011 ali eu vendi tudo e saí e fui, me joguei de cabeça na advocacia. E como que surgiu essa paixão, esse desejo de ser advogado? Então, o meu pai... Veio de família? Não, eu não tenho nenhum... Eu fui o primeiro acadêmico formado na família, né? Entre tios, tias, né? A minha mãe eram 8 irmãos, lá da minha mãe, do meu pai 3, aí mais uma penca lá, sei lá, de 30 primos e mais coisa. Eu fui o primeiro, tive a possibilidade de ser o primeiro ali, depois vários outros formados, mas eu fui o primeiro. E eu sempre quis ser chamado de doutor. Eu tinha um negócio, sei lá, de doutor. Queria ser chamado de doutor e tinha facilidade com os estudos, sempre tive, mas eu tinha muito mais facilidade com números. Tinha facilidade com números e Escola Técnica Federal, até teve segundas chamadas de Universidade Federal, Escola Técnica também. E aí eu ganhei uma bolsa local do ensino fundamental para o médio, e aí eu tinha que tirar notas, mas eu tinha o futebol também. Eu gostava de futebol, joguei na base do Figueirense, na base do Avaí, tive a oportunidade de profissionalizar e eu optei por estudar. Na época eu tinha que escolher um ou outro, real, assim. Na época era real, tu escolhe um ou escolhe outro. Sim. E aí eu optei por estudar, tinha passado na CAF em 6º lugar e ganhei uma bolsa parcial na Univale. E ali eu projetei a carreira, mas eu queria inicialmente fazer medicina. Aí teve engenharia civil também, porque era um desejo do meu pai e tal. Mas eu tinha essa questão de ser chamado doutor porque meu pai trabalhava desde 1988 no Fórum de Biguaçu. Era o contador aqui da comarca, e efetivo. E eu via ali sempre ele chamando, chegava no balcão, eu pequenininho e tal, e depois vai crescendo, né? Vai crescendo. Em 88 tinha 4 anos. Eu sou de 84. E aí, doutor, e aquele respeito que ele tinha, assim, poxa, eu quero um dia ser o cara que ele chama de doutor. Né? Pô, eu podia estar ali e tal, como servidor do fórum e tal, mas, pô, ele chama aquele cara de doutor, eu quero... e aí aquilo também. Aí tinha afinidade com os magistrados aqui da comarca, o doutor Jaime, o doutor Clésio, alguns promotores que passaram aqui, sempre via que existia a família forense, inclusive jogos durante uma vez por ano, tinha, e eu não sei se tem ainda, e aí cria aquela conotação de pessoas, era uma máquina diferente do que é hoje. Hoje qualquer servidor do fórum tem que ter bacharel em direito, por exemplo. Então, em que o advogado tem, mas então são coisas em que vai havendo uma evolução. E que eu tinha aquilo na cabeça e meu pai particularmente não gostava de advogado. Meu pai não gostava. Não gostava. Ele não gostava. E eu fui ser advogado. Hoje tá de boa. Não, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. A gente tem... Vou dizer que não é de hoje que a gente tem opiniões bem diferentes, tá? Não é de hoje, a gente tem opiniões bem diferentes, tanto que eu joguei no Avaí durante 1 ano e meio, ele nunca foi lá. Engenheiro, né? Então ele gosta da matemática e tal, eu tenho essa afinidade, tenho facilidade, tanto que quando eu fui ser secretário e fui assumir ali, eu fui ser aluno ouvinte da Federal em cadeira de economia, para poder entender, né? Eu fui, então as pessoas brincam comigo, eu de aluno ouvinte sempre viro aluno falante.
E então as pessoas me convidam, vem assistir uma aula e tal, e do nada eu tô lá já ou dando aula junto, ou tô fazendo curso, que era só para ver primeiro a aula e tal, e ficava lá, e aí tanto que tenho MBA em compras, contratos e licitações. Eu fui numa aula como aluno ouvinte com a minha esposa, a Ariane Citraldra Luz, e o seu ex-sócio. E tava lá como aluno ouvinte, comecei a interagir, que era o único secretário, porque era tudo tudo pessoas do privado, no MBA e tal, e aí a única secretário, o que o secretário tá fazendo aqui e tal, porque tudo é político. Eu sou um cara técnico, eu quero aprender, as pessoas não vão estar lá, não vou ser mais um para assinar e depois não saber o que eu tô assinando. Assim, eu não vou ser mais um. E eu fui, aprendi e tal, e tanto que a gente, quando foi feito o MBA, todo mundo puxa pro lado privado, eu tava sempre caindo no pau, literalmente, porque não é assim que funciona, vocês têm que ter esse estigma, esse estereótipo tem que ser quebrado, porque tudo é muito no estereótipo, né? A pessoa vê o teu carro, a pessoa vê a tua vestimenta, a pessoa vê o teu cabelo, então, né? E realmente o ser humano é assim, né? Então, quando a gente vai, né? Quando é jovem, tá num baile e tal, tu vê uma menina e tal, tu vê, pô, tá de sainha, tá lá, tá de decote e tal, tá batom bonita, não é? E tal. Então, a gente compra inicialmente pelos olhos, não tenha dúvida, né? A gente compra inicialmente pelos olhos. E aí, com o tempo, a gente vai se demonstrando isso. Então, tem realmente esses embates onde eu coloco que é muito mais fácil falar dos outros do que tu saber o que é realmente. Então tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa agregação e oportunidades como essa, estar num podcast, poder expor um pouquinho, é tentar transparecer, emitir um pouquinho da tua opinião e deixar aquele pontinho de interrogação. Será? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será? Então, ter oportunidades como essa, como eu estou tendo hoje aqui no KCast, é realmente mostrar que é o seguinte, Hoje, Biguaçu tem magistrados, médicos, advogados, é o maior formador de advogados e de juristas do estado de Santa Catarina, se não me engano. Aqui nós temos um grande centro de formadores, de operadores de direito, que é através da Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale. Então, grandes, né? Hoje a gente tem um procurador do estado, que é o procurador-chefe do Ministério Público de Santa Catarina, é de Biguaçu, doutor Fábio Trajano, de desembargadores que passaram por aqui, de famílias que são daqui. Então, a gente vai, né, toda a parte de medicina, nós temos, assim, hoje uma sumidade, uma referência da oftalmologia, doutor Hernani Garcia, então, que pouco eu conheço também, mas a gente sabe que a sumidade, clínica off, né, hospital off, perdão, então a gente vê, hoje é uma referência, é uma pessoa de Biguaçu, e outras várias, jogadores de futebol, aí vamos o Marquinhos, o André, né, é um estrangeiro, mas veio muito jovem para Biguaçu. Então, seleção brasileira e etc. Então, a gente pode aqui, grandes empresas, a Implac aí com seus 30 anos, doutor Roberto, doutor Fernando. Então, doutor Fernando, que foi secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina em momentos críticos da economia catarinense, em momentos de transferência ali da URV para o Real, e passou, e hoje a Implac, que é um modelo, óbvio, que também tem aí o destaque do melhor hotel resort do Brasil, que é o Costão Santinho, mas que foi criado graças ao povo de Biguaçu, sim, porque todo o dinheiro que acredito que foi investido lá foi da grande indústria que foi a Implac e toda a população que trabalhou ali dentro. Então, muita gente do povo de Biguaçu e governador Celso Ramos trabalhou na Implac, ou pessoas, é quase que impossível tu não ter um parente ou um conhecido em que não trabalhou na Implac. Então, e hoje a gente pode dizer que não tem só a Implac. Temos a Plastic, nós temos a Mondiana, nós temos e outras várias empresas aqui, eu estou falando só essas 3 de ramo plástico, por exemplo, em que vieram uma agregada à outra, em que, poxa, tem um podcast, daqui a pouco vai ter mais um, vai ter 3, 4, 5, e um vai puxar o outro. Que para mim é o crescimento positivo, é o crescimento realmente em que se traz o desejo em que todos podem ser melhor e todos podem agregar positivamente e não depreciadamente. Excelente. Agora, nessa época da bola, era bom de bola ou... Eu fazia o meu papel, eu tentava ser mais inteligente. Qual que era a posição? Eu joguei de volante e de zagueiro. Até brinco hoje, botei um quadril novo. Então, gosto, botei o quadril novo para poder brincar de novo. Os médicos, tem toda uma limitação.
mas gosto. Acompanhei nas suas redes sociais, acho que tem uma postagem até a esse respeito, não? Tem. Tem da cirurgia, tem do período de futebol também, tem. É um esporte de muito impacto, né? Sim. Então, mas aí eu nunca fui de apanhar, acho que foi o castigo divino. Eu bati em tanta gente que veio o castigo. Né? Eu bati em tanto atacante que veio o castigo, tive que botar a prótese. Tá certo. Mas teve um período, ou você ainda é professor? Eu fui professor como palestrante. Eu tive oportunidade, convites à época de procurador para dar aula na Univale, na Unisul e no Sesusc. À época eu entendi que eu não conseguiria conciliar. Eu optei pelo município de Biguaçu e pelo crescimento, pela dedicação exclusiva que eu via que tinha que ter como procurador-geral. E não fui dar aula naquele momento, né? E após sair de secretário, sair da função de secretário, eu fui dar aula há 4 anos atrás para uma empresa privada, como palestrante e dando capacitação a gestores públicos, pela experiência, pela bagagem, a qual adquiri junto à máquina pública biguaçuense, em que realmente eu digo que foi um mestrado, um doutorado ali dentro, prático, em que doutores e professores que não viveram aquilo não vão saber metade do que a gente sabe, na prática efetiva de solução de problemas e resolução de assuntos de crivo administrativo legal. E nisso eu trabalhei para essa empresa durante um período em que realmente eu fui o primeiro professor e a empresa explodiu aí, trabalha até hoje, tem um know-how e atualmente hoje eu tenho a minha empresa própria, não trabalho no mesmo ramo e segmento específico, é parecido, mas para poder não ter um conflito ou algo que eu não quero efetivamente, não vou copiar nada, eu não vejo positivo isso. Por mais que eu tenha participado efetivamente do crescimento e da forma em que foi conduzido a empresa, mas eu não era sócio, nada, eu era um professor, era um funcionário. Mas hoje eu continuo fazendo mais de forma in company, dentro das prefeituras, dentro das câmaras municipais, dentro dos órgãos públicos em que precisa de capacitação ou de consultoria, oportunizando a esses profissionais a capacitação necessária, explicando como funciona todo um procedimento de licitação na prática, como funciona a formulação de uma LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentária, um PPA, um plano plurianual, uma LOA, uma lei orçamentária anual, né, que é o planejamento orçamentário do município, então, as leis orçamentárias são as únicas, né, além das resoluções feitas por decreto, para que se possa superavitar, por exemplo. Então, faço toda essa capacitação, toda a parte de consultoria técnica específica, seja de RH. Então, a bagagem foi bem considerável, bem grande. Administrar uma cidade, que é uma das maiores do estado de Santa Catarina, considerando entre as 20, considerando 10% do estado, a gente está dentro desse 10%. Então, realmente é um aprendizado e poder passar isso para as pessoas. Foram mais de 1.000 entre vereadores, prefeitos, servidores. Eu pude trocar um pouquinho de conhecimento, acho que seria mais correto, trocar um pouquinho de conhecimento e que a gente conseguiu realmente trazer novidades. Que tenho até hoje aí muitos colegas e amigos a todo o sul do Brasil, né, entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que foi a maioria dos cursos. E então realmente trabalhei e gosto, assim, algo bem bacana, algo que me deixa contente, alegre, poder, acho que está nítido, né, nesse podcast, falar um pouquinho. Está bem claro. Nós recebemos hoje aqui o Daniel César da Luz, doutor Daniel, né? César da Luz, professor, advogado, ex-secretário, empresário. Foi uma honra recebê-lo aqui, conhecer um pouco da sua história. Nosso tempo um pouco curto, mas assim, já fica o convite para numa próxima oportunidade a gente falar um pouquinho mais também das paixões do Daniel, do que ele gosta de fazer fora da área empresarial, né, da sua área de lazer. Então o convite aqui já está estendido para um próximo podcast também. E te agradecer mais uma vez por estar no KeyCast. Agradecer
toda a produção da KCast, toda a equipe aqui, sem nominar cada um de vocês, mas a oportunidade em que é estar presente nesse podcast e ver que pessoas de Biguaçu fazem a diferença. Estão fazendo a diferença. Que a KCast seja muito grande, que a KCast exploda de igual forma a ser, quem sabe um dia, né? O maior podcast do Brasil, em que a gente vai se inspira aí muito ao Podpah, por exemplo, em que teve um destaque, mas que começou lá em 2018, não era nada, era dentro de casa tal, então, e poxa, nós estamos em 2024, 6 anos depois, olha o que é. Então, agradecer imensamente a oportunidade, fico à disposição, paixões é o que mais a gente tem. Agradecer primeiro lá, né, o cara lá de cima, Papai do Céu, pela oportunidade de estar aqui, de ter saúde, de poder expor um pouquinho sobre isso. Minha família, minha esposa, meus filhos. E, de igual forma, especialmente, todos vocês do KCast, pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui do Daniel César da Luz, né? Mas o pessoal conhece como Daniel Luz, ou o Daniel lá da Saúde, que foi o período em que eu pude ser secretário de Saúde. Então, o Carecão, né? Lá na época do futebol, o Amnésia. Então, né? E realmente, obrigado pela oportunidade. E o que eu puder fazer, enaltecer o povo de Biguaçu, a cidade de Biguaçu, conte comigo. Ótimo. Esse foi o KCast de hoje. Dr. Daniel César da Luz, mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo episódio.